Então diz assim a palavra de Deus: o meu Deus irá ao encontro de todas as vossas necessidades, de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Noutras versões diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Nesta versão diz, é ligeiramente diferente, mas é exatamente a mesma coisa. Deus irá ao encontro de todas as nossas necessidades, de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Penso que já aconteceu com toda a gente, e se calhar até acontece com alguns. De vez em quando nós nos vemos num lugar, parece que nada acontece, parece que não andamos para trás nem para a frente, parece que empancamos. Parece que ficamos parados, parece que aquilo que nós esperávamos e ansiávamos ver acontecer da parte de Deus em relação a nós, neste caso, o suprimento de qualquer necessidade, pode ser uma necessidade interior, uma necessidade exterior, seja qual for a necessidade, a palavra de Deus aqui abrange todas as necessidades, mas de vez em quando nós passamos por fases e por momentos em que parece que estamos num compasso de espera, em que as coisas não acontecem, em que nós não vemos. Às vezes até passamos por momentos e por fases em que parece que além de não vemos as coisas acontecer no sentido que nós queremos, até parece que as coisas começam a acontecer no sentido que nós não queremos. Até parece que começa a haver uma regressão. Até parece que começa-se a voltar atrás. Mas deixe-me dizer que nestes momentos em que nós muitas vezes nos sentimos aborrecidos, chateados, nos sentimos até às vezes como que, e muitas vezes usamos esta expressão, o céu parece de chumbo, Deus parece que está surdo, não é? E muitas vezes isto é assustador para as pessoas, às vezes isto provoca insegurança e nós ficamos confusos porque não sabemos o que fazer, não sabemos já para onde ir, tudo começa a ser posto em questão, apesar de relembrar aquilo que a palavra de Deus diz, que aquele que crer nele jamais será confundido, o que significa que a fé, a permanência na fé, naquilo que nós queremos e naquilo que nós sabemos, nos manterá num rumo, por mais difícil que ele seja, e que não nos deixará entrar em confusão ou olharmos para alternativas ao nosso redor. Então, ficamos muitas vezes desorientados, não sabemos quanto tempo é que essa fase vai demorar, porque é que está a acontecer, o que é que está a acontecer. Nós só sabemos que queríamos muito e desejamos muito que Deus supra as nossas necessidades que nós desejamos, mas não importa o processo que nós estamos, não importa em que área, em que zona do nosso caminho e da nossa jornada nós chegamos, importa que neste processo e nestes processos que todos nós passamos, em que eu já tenho passado, vocês terão passado, em que nós andamos ali e sentimos estagnados e entalados na vida. E parece que Deus não responde. Eu quero dizer outra vez nesta tarde ou nesta manhã que Deus não falhará. Que Deus suprirá, Deus virá ao encontro das nossas necessidades. E Ele as suprirá de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Então há algumas coisas que nós precisamos de compreender para não ficarmos confundidos, para não baixarmos os braços, para não desanimar, para não deixarmos de esperar, para não deixarmos que as circunstâncias tenham um testemunho mais forte ao nosso espírito do que aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que é a fé no nosso coração. Em primeiro lugar, nós precisamos de continuar a relembrar que Deus é tudo o que nós precisamos. A necessidade que a gente possa ter na área familiar, na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, em que área for, as necessidades, elas são reais, elas são evidentes, elas estão diante dos nossos olhos, elas nos fazem sentir desconfortáveis, mas eu volto a dizer, maior que as nossas necessidades é o nosso Deus. E por isso, tudo aquilo que nós precisamos é continuar com os olhos fixos e com a nossa expectativa em Deus. Deus é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de um novo governo, apesar de se calhar dava jeito. Nós não precisamos de um novo emprego, embora às vezes também dava jeito. Nós não precisamos qualquer que seja a resposta lógica ou natural para a nossa circunstância. O que nós precisamos é de Cristo na nossa vida. Porque até no meio de uma grande necessidade, quando nós temos a percepção e a noção de que Deus é tudo aquilo que nós precisamos, a necessidade continua a ser uma necessidade, mas nós deixamos de sentir necessitados. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer?
Uma necessidade não tem que forçosamente fazer-me sentir um necessitado. Uma fase de escassez não tem que propriamente fazer-me sentir um mendigo ou um pobre. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Eu tenho uma necessidade, eu estou a lidar com uma circunstância. Mas mais importante do que a necessidade é o meu Deus. E é um Deus que habita dentro de mim. É um Deus que não vai e vem, Ele não é ioiô. Ele não estica nem encolhe, Ele não incha nem desincha. Ele está na nossa vida e Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E Ele é aquele que, se quiser, no momento imediato, Ele pode fazer cair no nosso colo, de forma inesperada, o suprimento que nós precisamos para a nossa vida. Mas porque nós precisamos, porque nós percebemos que Deus é tudo aquilo que nós precisamos, nós não passamos o tempo da necessidade a olhar e focados na necessidade. Porque Deus é aquilo que nós precisamos, eu estou no meio de uma necessidade, mas eu não estou a viver a necessidade. Eu continuo a viver o Deus que está comigo no meio da necessidade, porque no tempo que se chama dele, Ele pode fazer como Ele quiser e entender no momento certo, suprir a minha necessidade. Suprir as vossas necessidades, porque o meu Deus não falhará. Deus é tudo aquilo que nós... Isto não está para aqui a chover. Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Foi assim com muitas coisas, com muita gente na palavra de Deus. Nós encontramos, já temos mencionado, a Regina no outro dia esteve aqui e falou acerca de Elias, certo? No meio da necessidade, Deus disse a Elias, Elias, vais lá para um determinado sítio e fica descansado que eu vou cuidar de ti. E a verdade é que diz que corvos vinham ter com Elias para lhe trazer comida. Amém? Quantos é que já foram alimentados por corvos? Os corvos hoje têm duas pernas. Os corvos hoje nem sempre andam vestidos de preto. Os corvos hoje eles vêm de muitas maneiras. E isto é alguma coisa que entre outras situações, aconteceu connosco estas férias. Foi quantos dias antes? 2 dias? 1 dia antes? Não sei. 2? Aí 2 dias antes nós íamos de férias. Eu tinha saído, mais a Elisa, de manhã, tratar uns assuntos e tal, e quando íamos a passar à porta de casa, estava lá uma pessoa que a gente conhece, e a gente, olha, então, mas esta pessoa está aqui, e fomos, e parámos o carro, fizemos um bocadinho marcha atrás, então, está aqui, tal, eu estive aqui a tocar à porta, mas vocês não estavam, e pega num envelope, e dá-nos um envelope para as mãos, e diz assim, está aqui isto, porque Deus mandou-me ofertar-vos isto. E já há algum tempo que isto não sucedia. Porque Deus tem muitas maneiras de suprir. Mas isto para dizer, é só apenas um pequeno testemunho, para dizer, meus irmãos, que quando Deus decide suprir necessidades, a gente escusa de fazer matemáticas e contas, porque Ele vai surpreender-nos de forma inesperada e de forma abençoadora para nós. Ao longo da vida nós temos contado muitos testemunhos destes exemplos, há outros exemplos, ainda há pouco tempo falei acerca de todo o processo que envolve a ida de Luís para a Inglaterra e outras situações, e muitas vezes as necessidades estão presentes, nós as observamos, nós lidamos com elas, nós sentimos as situações, seja em que área for da nossa vida, mas vez após vez nós temos visto que no tempo de Deus nós podemos nos amandar para o chão a espumar pela boca, nós podemos ficar todos ansiosos, nós podemos não dormir de noite porque ficamos preocupados, como é que vamos resolver determinadas situações, como é que nós vamos ultrapassar determinadas dificuldades que nós temos, sejam elas interiores na nossa alma, seja no exterior, nós podemos nos passar completamente dos carretos. Isso não faz com que Deus se mova. Aliás, deixa-me dizer um segredo. Deus move-se muito mais quando vê que nós decidimos descansar e esperar nele do que andarmos a bater com a cabeça nas paredes. Porque o descanso significa fé. Significa uma decisão de Deus. Ok, eu vou descansar em ti. Ok, a circunstância ainda está. Nós estamos a ver as circunstâncias, sejam elas quais forem. Mas mais tarde ou mais cedo, porque permanecemos em fazer aquilo que é certo, e o que é certo é percebermos que Deus é tudo aquilo que nós precisamos, Deus faz lançar nas nossas mãos e no nosso colo o suprimento do que for necessário. A cura de uma enfermidade, a resposta a um emprego,
o alívio de qualquer dilema espiritual e emocional que nós possamos estar a viver, qualquer outra circunstância. Todos nós lidamos com muitas circunstâncias, ou não? Elas estão aí. E por vezes, tal como Elias, e tal como eu, e tal como qualquer um, nós por vezes chegamos ao fim de um determinado processo, começamos a ficar exaustos e a sentir que estamos no limite das nossas forças. Mas Deus não falha. Diga comigo, Deus não falha. Deus foi tudo o que Elias precisava. Sabe porquê? Porque mais do que Deus suprir, Ele é a própria provisão. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Nós continuamos muito focados naquilo que Deus faz. Mas deixe-me dizer, aquilo que Deus faz é apenas a consequência de quem Ele é. E aquilo que Ele é está implicitamente ligado a onde Ele vive, aonde Ele está, aonde Ele habita, onde Ele tem o seu trono. Onde é que é? Na nossa vida. Por isso é que diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas, com as riquezas da sua glória, em Cristo Jesus. Nós estamos aonde? Em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo Jesus, nele nos movemos, nele existimos. A nossa identidade está nele e ele em nós, e nós somos um. Então, se o Cristo está em mim, eu não tenho que estar preocupado pela provisão, de onde é que ela vai aparecer, porque a provisão já está em mim. Ela mais tarde ou mais cedo vai se manifestar, e não é porque eu me esgravato todo para que a provisão apareça. Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Em segundo lugar, aquilo que nós precisamos de lembrar é que a medida da sua provisão é maior do que a nossa expectativa. Deus sempre faz muito mais e sempre nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou podemos pensar ou esperar. Correto? Sabe porquê? Porque a medida da provisão de Deus não é a nossa necessidade. Está lá no versículo. O meu Deus suprirá as vossas necessidades de acordo com as vossas necessidades. É o que está lá? Então, Ele supre como? Eu suprirei as vossas necessidades de acordo não com o tamanho da tua necessidade, mas com o tamanho da minha riqueza, da minha glória, que está toda em Cristo Jesus, aonde tu estás também e onde tu habitas. Diga comigo, a medida da sua provisão é de acordo com a sua glória, é de acordo com as suas riquezas, não é de acordo com a minha necessidade. Por isso é que Deus, quando abençoa, é sempre superabundante. Vai sempre para além daquilo que nós precisamos. Ele sempre nos cobre com a sua extravagância. Sabe porquê? Porque o amor de Deus não é munheca, mão de vaca, carcará sanguinolento, não é avarento. Ele é transbordante, a sua medida é sempre recalcada, sacudida, transbordante. Até onde abundava o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é sempre superabundante em qualquer área da nossa vida. Então eu não sei qual é o momento que nós estamos a viver, em que ponto da nossa jornada nós estamos, mas eu consigo identificar em relação a algumas questões que nós estamos, até como igreja, neste ponto. Mas nós precisamos de continuar a entender que Deus é tudo aquilo que nós precisamos. E em segundo lugar, Deus quando se move e quando se mover no sentido de trazer essa provisão de forma visível e compreendida, ela será para além daquilo que nós esperávamos. Em Efésios capítulo 3, versículo 14. Eu sei que os irmãos gostam de versículos, eu também. Que horas são? Hoje vou pregar pouquinho, os irmãos estejam descansados, não? Eu sei que tiveram aqui o pastor João, que devo pregação para 3 meses. Os irmãos acham que eu prego muito. O que é que diz aqui? Por esta razão, Paulo estava a falar para os Efésios, por esta razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, note, não é segundo as vossas necessidades, não é segundo as vossas lamentações e os vossos problemas e o vosso queixume, não é por vocês mandarem vir com a vida e com tudo à vossa volta e darem chutes até nos cachorros que passam à frente. Não é por aí que Deus se move. Diz, para que Ele, segundo
as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então vejam aqui mais uma vez, a medida da provisão de Deus, do suprimento de Deus, da resposta de Deus, não tem a ver com a nossa necessidade, não é a nossa necessidade que determina aquilo que Deus faz e dá, é assim as riquezas da sua glória. Alguém consegue contabilizar as riquezas da sua glória? Eu não consigo. E não estou aqui a falar de dinheiro. Quando a gente falamos de riqueza, estamos a falar de quem Deus é, daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele, seja em cura, seja em bênção, seja em fogo do céu, seja em sabedoria, seja o que for que a gente precisar, daquilo que... Amém? E diz, para que sejamos fortalecidos no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até à inteira plenitude de Deus. Deus quer que sejamos cheios, não é cheinhos, é cheios. Amém? Cheios de tudo. Cheios de toda a plenitude, cheios de toda a bênção, cheios de toda a sabedoria, cheios de toda a graça, cheios de tudo aquilo que nós achamos que precisamos de Deus. Deus quer que a gente sejamos cheios. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, temos aqui a medida das riquezas, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Achas que és abundante na tua forma de pensar? Achas que consegues extravasar? Eu às vezes tenho dificuldade, às vezes estamos a falar e estamos a sonhar. Os irmãos sonham em voz alta? Eu sonho muitas vezes em voz alta. E às vezes há gente que até a sonhar são miseráveis. Eu já estou como o Ronaldo. Epá, sonhar é gratuito, não se paga nada. É assim, sonhar por sonhar, ao menos já que é sonho, vamos sonhar à grande. Para que é que eu hei de sonhar pouquinho? E tal. Não, gente, estamos a sonhar. Não está cá. Então, porque é que a gente não pode sonhar mais? Porque é que não podemos ir, sabe? Não importa, e ainda assim, não importa a nossa capacidade de sonhar alto, que ainda assim Deus, segundo as riquezas da sua glória, segundo a sua plenitude, Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em... Onde é que está a provisão? Está dentro de nós. Não somos nós, é Cristo em nós. Amém? E é esse, por isso, seja glória na igreja em Cristo Jesus. Aí está uma razão, porque às vezes o louvor porque a gente não está a viver esta realidade. Nós não compreendemos esta realidade. Nós continuamos a pensar num Deus que está a algures aí, a viajar, e agora com o calor, se calhar até já se afastou, foi um bocadinho mais para as zonas frescas, porque continuamos muitas vezes a viver um cristianismo em que achamos que Deus anda por aí. Não, Deus não anda por aí. Deus veio habitar dentro de nós. E toda a plenitude de Deus está no Cristo que em nós habita. Amém? E nós precisamos de crer nisto e deixar que a fé se desenvolva no sentido de percebermos que Deus é tudo o que eu preciso e que a medida da sua provisão é segundo as riquezas da sua glória, certo? Mas eu agora estou a apontar para cima, mas errei. Segundo as riquezas da sua glória, mas que estão em nós, por causa do Cristo que em nós está. No tempo certo, essa glória vai se manifestar. Por isso, a igreja responde em louvor, porque acredita nisto. A igreja responde em extravagância, porque acredita nisto. A igreja louva, salta, dança, faz festa. Não vive em luto, porque diz que Deus nos deu coroa em lugar de cinzas. Óleo de gozo em lugar de tristeza. Deus deu-nos, não nos vai dar. Já é teu. Então, seja glória na igreja, por todas as gerações, para todo o sempre. E também esta glória em Cristo Jesus. Amém? Fantástico. O meu Deus não falhará. Diga comigo, o meu Deus não falhará. Olhe para a pessoa que está ao lado e diz, não seja morcão. Deus é bom. Amém? Deus não vai falhar. É a palavra de Deus que diz. E nós precisamos de manter o nosso foco na palavra de Deus. Em terceiro lugar, independentemente de onde Deus nos guiar, Ele irá providenciar. Amém? Encontramos lá em 1 Reis, capítulo 17, 7, ou capítulo 17, a história de de Elias. Vimos primeiro que Deus supriu as necessidades a Elias através dos corvos, e depois diz que Deus instruiu Elias para ir fazer uma viagem relativamente perigosa
a Sarepta, onde havia fome, onde não havia comida, onde não havia chuva, e, no entanto, Deus providenciou através da maneira mais inesperada que poderia haver, mais improvável. Não através de alguém com muitos recursos, mas através, como vocês sabem, de uma pobre viúva. Quando Deus nos diz, mantém-te no caminho, quando Deus diz, faz isto, quando Deus diz, continua a louvar, quando Deus diz, continua a falar a palavra da fé, continua a acreditar, continua a crer, continua a andar no caminho da fé, nós vamos fazê-lo. Sabe porquê? Porque sabemos que mais tarde ou mais cedo a provisão ela vai aparecer. Poderá aparecer da forma mais ilógica, mais inesperada, nos lugares mais improváveis, pelas situações mais improváveis. Mas porque Deus prometeu, alguém tem que abrir o chapéu de chuva hoje, irmã Isabel, porque Deus prometeu providenciar aonde quer que nós fôssemos. E eu acredito que nós, enquanto cristãos, estamos a caminhar para algum lugar, ou não? Esta igreja tem que estar a caminhar para algum lugar. Mesmo que aparentemente nós estejamos, às vezes parece que estamos a patinar no mesmo sítio. Parece que não estamos a andar muito. Se calhar, às vezes, por vezes, até parece que estamos a regredir em algumas coisas. Mas deixe-me dizer, quando Deus está no assunto e nós estamos no assunto com Deus, nós sabemos que mais tarde ou mais cedo a provisão de Deus ela vai acontecer. Se calhar da forma mais improvável. Então diz que Deus providenciou. Quando Deus diz para nós permanecermos fiéis, nós devemos permanecer fiéis. Quando aquilo que no passado fez sentido para nós e nós pusemos em prática e vimos bênção na nossa vida, deve continuar a ser feito. Amém? Deve continuar a mesma atitude. Por isso a palavra de Deus lá em Apocalipse, ao fim de 70 anos, já estava a encorajar aquelas pessoas. Gente, voltem ao vosso primeiro amor. Não é às primeiras emoções, mas às primeiras práticas. Voltem às práticas que marcaram a vossa caminhada de fé no início, o vosso amor, a vossa paixão, o zelo, a diligência com que vocês se empenhavam, se entregavam e estavam apaixonados a fazer as coisas que tinham a ver com o meu reino. E Deus diz que nós devemos continuar a fazer isso. E nós fazemos sem problema, sabe porquê? Porque aonde Deus nos mandar, Ele vai providenciar. Vai providenciar a graça e vai providenciar o suprimento da necessidade que nós temos. Em quarto lugar, precisamos de confiar nele. Diga comigo, confiar. Um dia de cada vez. E este é um desafio. Porque às vezes nós gostamos logo de fazer, né? Quando fomos batizados, a maior parte das pessoas... Eu não faço muito isso, embora às vezes ainda faço. A gente pergunta, mas quer mesmo seguir Jesus todos os dias da sua vida? Sim, bem, podemos dizer, não tem problema nenhum. Mas na verdade essa decisão vai ter que ser tomada diariamente. Porque confiar em Jesus, meus irmãos... mas eu há 10 anos confiava... Não, meus irmãos, há 10 anos já passou. Ontem já passou. Como é que nós hoje estamos a confiar em Deus? Como é que nós hoje nos estamos a relacionar com Ele? Como é que nós hoje estamos a colocar a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa confiança? O que importa é o hoje. Diga comigo, hoje. A vivência do cristão e da igreja é uma vivência diária. Pastor, há 5 anos atrás, eu não me importa os tempos que nós já vivemos no passado com esta igreja. O que me importa é o dia de hoje. Hoje é que me interessa. Mas ontem caiu o fogo do céu. Aleluia. Então e hoje? Hoje é que interessa. Não importa viver a partir de determinada idade, e acho que a partir dos 40, nós só nos lembramos das músicas antigas. Entra assim um espírito de melancolia, não é? Um espírito nostálgico, não é melancolia. Nostalgia, começamos a ouvir as rádios antigas, o Smooth, FM, o M80 para aqueles assim mais, não é? E depois o rádio nostalgia. De repente entra assim uma ventania de nostalgia, a gente começa, parece que só nos lembramos das coisas passadas. E foi tão bom, foi maravilhoso, e foi, graças a Deus. Foram testemunhos da graça e da fidelidade de Deus, meus irmãos. Mas nada dessas coisas importa se elas não nos conduzirem a um dia melhor. A um tempo mais crescido, mais maduro, mais profundo com Deus. Nada das glórias passadas servem se nós não permanecermos no sentido de continuarmos a viver o nosso dia-a-dia com Jesus Cristo. Deixe-me dizer, as glórias passadas só causam frustração. Porque nós passamos o tempo a fazer comparações. As glórias passadas são fantásticas. Vejam esta grande taça. Eu quero ver daqui a 50 anos, quando voltarmos a ganhar o campeonato europeu. Estou a brincar. Mas imagine-se que agora vai ser...
Ai, que fantástico, fantástico, e realmente isto deve ser um sopro de Deus na nossa nação. De repente o Marcelo, o presidente Marcelo até já disse, por favor, não ganha mais nada que a gente já não tem medalhas para toda a gente. Agora foi o Hockey Pantins, campeões de europeu, somos os maiores. Ganhámos até o campeonato dos caracóis, dos pombos. Ganhámos o campeonato mundial da columbofilia. Caramba, isto aqui, hoje está toda a gente a ganhar. Isto foi assim um momento fantástico, graças a Deus. E foi bom, mas sabe, nós nunca teríamos chegado aqui se as pessoas que durante anos e anos e anos não viram o fruto do seu esforço, não tivessem continuado a persistir para chegar aqui. De tempos a tempos ganhamos um campeonato, fantástico. Mas aquele campeonato deve ser para nos dizer, se nós quisermos, nós somos capazes. E nós temos connosco aquilo que nos faz capazes. Amém? Então o que é que seja que já aconteceu na nossa vida espiritual, o que é que seja que a gente já tenha feito no passado, que deu muitas glórias a Deus e nos fez inchar, nem que fosse um bocadinho, devem apenas ser um incentivo para que nós hoje e diariamente continuemos a confiar naquele que é exatamente o mesmo, que nos fez coisas grandes ali. Nós precisamos de confiar nele um dia de cada vez. Porquê? Porque há problemas com os quais nós temos que lidar também todos os dias, certo? E esses problemas temos que lidar com eles também um de cada vez. Temos que confiar nele de forma diária, porque é de forma diária. Estou agora aqui só a ler algumas coisas. Relembrar aquele versículo, se alguém quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente. Não é de 6 em 6 meses, isto não é contratos a prazo. Certo? Não se faz contratos com Deus, é diariamente que nós devemos fazê-lo e segui-lo. Em Mateus 6, 33, 34 diz assim, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente lê este versículo começamos logo a pensar em resmas de bênção. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas depois diz lá como é que nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Diz lá no versículo 34. Por isso não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia as suas cenas. Basta a cada dia o seu mal. Desculpa? É? Correto? Então diz aqui que o buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça e o seu reino e ver todas as coisas a sendo acrescentadas, diz que isto é uma experiência diária. Por isso não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque amanhã já vais ter outras dores de cabeça e Deus também vai lá estar e Deus vai-te ajudar e vai-te trazer. Por isso é que diz que as suas misericórdias são novas a cada manhã, porque a gente todos os dias precisamos de renovar e perceber. Não, caramba, isto hoje... Acho que foi estar de férias, isto, aqui as papilas gustativas e as glândulas. Passei 15 dias a engolir o cuspe e agora tenho que... Ok? Então, volto a ler. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Quando? Todos os dias. E todas estas coisas que estão descritas antes vos serão acrescentadas. Por isso, não se inquietem. Não percam o vosso foco. Não permitam que isso roube aquilo. Já é difícil lidar diariamente com as questões que nos preocupam e que são situações que nós temos que lidar. Quando mais já estamos a lidar com o dia da manhã. É isso que se chama pré-ocupação. É estarmos pré-ocupados com uma coisa que ainda nem sequer é para estarmos ocupados. Ocupados vamos estar amanhã. Se eu me começo a preocupar hoje, a ficar ansioso e inquieto, já estou a pré-ocupar a minha alma com coisas que é do dia da manhã. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Quinto lugar, Deus promete agir quando nós permanecemos em obediência. Amém? Diga comigo, Deus promete agir quando nós permanecemos em obediência. A fé leva-nos à obediência. Por isso é que a palavra de Deus está cheia de referências a dizer, ou crês ou não crês. Porque se tu crês, verdadeiramente tu crês, tu vais dar frutos e evidências dessa fé. Por isso é que a tua linguagem será uma linguagem de fé, os teus actos serão uns actos de fé, certo? Não serás apenas ouvinte, tu praticas, porque tu realmente ages em fé, tu acreditas e tu deixas que a fé determine as tuas ações, a tua atitude, as tuas palavras, toda a tua vida. Amém?
E quando nós caminhamos em fé, a fé leva-nos, porque acreditamos, sabe? Eu tenho falado com todos vocês, logicamente, de forma individual, mas falando até de algumas pessoas aqui connosco, alguns irmãos, que em determinadas situações, e isto é interessante percebermos, porque estamos em níveis diferentes, pessoas que já me disseram, pastor, eu não sou capaz de deixar de fazer isto, isto é uma coisa, eu sei, e no outro dia alguém me estava a dizer, eu sei que o pastor diz que Deus não fica zangado connosco, mas não é por essa questão, é que eu realmente creio nisto, eu não sou capaz de deixar de praticar isto e de viver esta área da minha vida, porque eu creio firmemente nisto, isso graças a Deus. Porque quando nós cremos verdadeiramente numa coisa, nós não conseguimos, mesmo quando queremos, não conseguimos deixar de viver aquilo, porque há uma fé que está dentro aqui, que fala mais alto que os nossos pensamentos e emoções e que nos faz mover em direção àquilo que nós queremos. E essa obediência atrai o coração de Deus e cria a atmosfera propícia para Deus trazer à nossa vida aquilo que aparentemente é a nossa necessidade, mas para Ele é uma oportunidade para fazer valer quem Ele é. Então Deus promete agir quando nós permanecemos em obediência. E há aqui 3 coisas que e vou terminar. Há 3 coisas aqui em relação a permanecermos em obediência e que a palavra de Deus fala. Em primeiro lugar, ser fiel no pouco. Eu estou farto de ouvir gente a dizer, se eu tivesse, se eu pudesse, se eu não sei o quê, eu fazia, acontecia. Se não fazes com um grão de areia que tu tens nas mãos, como é que vais fazer com um caminhão? Ser fiel no pouco. Temos pouco hoje, graças a Deus, no pouco. Vamos ser fiéis com o pouco. Logicamente que não vamos fazer muito com o pouco, mas podemos fazer pouco com o pouco. Ou não podemos? Ninguém está aqui a falar em coisas mirabolantes. Se eu tenho pouca capacidade para fazer coisas, Deus não me vai pôr, se calhar, a governar um país. Apesar de daqui em Portugal ter havido vários. Correto? Não é? Os homens podem lá pô-lo. Não é? Mas no pouco onde eu estou, eu vou gerir com o pouco. Se calhar posso ser presidente do Futebol Clube Arrebenta Botas. Alguém percebe o que eu estou a dizer? E quem diz isso, diz qualquer outra área. Deus não espera que eu faça muito com o pouco. Deus espera que eu faça alguma coisa com o pouco. E isto é uma coisa que nós, como cristãos, teimamos em não aprender. É que estamos sempre à espera que Deus faça primeiro, para depois então nós fazermos. Louva a Deus com o pouco que tens. Serve a Deus com o pouco que tens. Fala de Jesus com o pouco que tens. Porque quando nós somos fiéis no pouco, Deus coloca-nos sobre o muito. Ou é mentira? Amém? Lucas 16:10. Quem é fiel nas coisas pequenas também será fiel nas coisas grandes. Ser fiel no pouco e eu vou-te colocar sobre o muito. Ou não é isso que a palavra de Deus nos ensina? E isto é em todas as áreas. Na área do conhecimento de Deus, na área da sabedoria, na área do nosso trabalho, da nossa saúde, do nosso tempo, das nossas prioridades, do nosso dinheiro. O que é que nós estamos a fazer com a nossa vida? A minha vida, isto é o pouco e mal me chega, não tenho tempo para nada. Mas a gente sempre tem tempo para aquilo que a gente quer. Quando nós permanecemos em obediência, Deus promete agir. E a obediência significa, em primeiro lugar, ser fiel no pouco. E o princípio de ser fiel no pouco, ou no pequeno, é sempre aplicado em todas as áreas. Nós somos fiéis no pouco para que Deus nos coloque sobre coisas maiores. Podemos estar a viver hoje um tempo de coisas pequenas. Mas eu quero ser fiel no tempo das coisas pequenas. Os irmãos hoje estão tão entusiasmados que isto até assusta. Segundo, não desprezes o dia das coisas pequenas. Diga comigo, sou fiel no pouco e não desprezo o pouco. Em Zacarias, no capítulo 4, versículo 7, fala-nos acerca de um tempo de restauração. Havia o templo de Salomão. O templo de Salomão foi o templo mais fantástico alguma vez construído, que foi totalmente arrasado pelos babilónicos. E muitas décadas depois, um homem chamado Zorobabel, que é um nome bonito para darem aos vossos netos, Zorobabel, Zorô da parte do pai e Babel da parte... certo?
decidiu voltar para Jerusalém porque o seu coração levava-o a querer ver restaurada o templo. E claro, Zorobabel foi, com ajuda, e logicamente ele começou a restaurar o templo, mas o novo templo era muito inferior ao original. E houve logo uma série de gente que começou a criticar Zorobabel e começaram a chorar porque o antigamente era melhor. A casa que antes tinha estado construída era fantástica e esta era mais pequena. Mas vejam bem o que é que a palavra de Deus diz, Zacarias capítulo 4:7. Quem és tu, ó monte grande? E o monte podemos considerar um problema. Diante de Zorobabel tornaste-á uma campina, uma planície, e ele trará a pedra angular com aclamações, graça a ela. Pedra angular, nós aqui estamos a falar da manifestação de Deus. As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão. E saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Agora há aqui algumas frases que eu agora não vou aqui fazer interpretações, mas aqui Deus está a dizer, qual de vocês despreza o dia das coisas pequenas? Qual de vocês despreza? E nós, deixem-me dizer, muitas vezes o cristão despreza as coisas pequenas. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós chegamos aqui, temos a casa cheia, de repente, caramba, parece que tomámos um Red Bull, fica toda a gente alvoroçada, entusiasmada, a casa hoje está cheia. Chegamos aqui, temos metade da casa, pronto, o culto hoje já não foi grande coisa. Eita, a casa estava meia vazia. Ih, não pode estar meia cheia? O pessimista diz que o copo está meio vazio. E o otimista diz que o copo está meio cheio. E enquanto eles discutem, eu vou lá e bebo água. Enquanto eles estão a tentar perceber se aquilo está meio cheio ou meio vazio, eu vou lá e bebo água. Pronto, está resolvido o assunto. Ou seja, é uma atitude pragmática. Mas deixe-me dizer, meus irmãos, nós somos muito dados a estas coisas. Nós fazemos esta contabilidade constante. Coisas pequenas, coisas grandes. Muita coisa, pouca coisa. Fraquinho, forte. Mas deixe-me dizer, Cristo ao vir à nossa vida, meus irmãos, Ele transformou, independentemente onde nós estamos na nossa vida individual, como cristãos e como seres humanos. Não importa. Deus veio para trazer um valor definitivo à nossa vida. Uma estabilidade, uma segurança. As circunstâncias não determinam quem nós somos, nem determina a dimensão do nosso Deus. Amém? Por isso eu gosto de louvar a Deus. Eu não gosto de louvor para adormecer. Eu gosto de música vivaça, gosto de extravagância, também gosto de serenidade e tranquilidade. Eu tanto ouço música para abrir como música para fechar. Não é? Tanto ouço música rocalhada e toca a andar, não ouço é metálica, porque pronto, isso já é um bocadinho forte mais. Só se eu quiser expulsar algum demónio. Mas às vezes, por exemplo, estas férias levámos os discos do Josh Groban. Quem gostam conhecem o Josh Groban? Aquelas músicas inspiradoras e tal. Eu gosto também. Agora não gosto de estar a ouvir aquilo sempre. Se não passado um bocado já estou também... Já parece o Pavarotti daquelas... Certo? Não é? Nada disso altera quem eu sou. Eu posso sentir de maneira diferente, mas não muda a realidade. Deixe-me dizer que Deus, ao vir à nossa vida, Ele alterou a percepção da realidade, porque a nossa percepção é sempre vista, é sempre observada através da presença do Cristo em mim, que é a esperança de glória. O Cristo em mim leva-me sempre a estar em expectativa de algo que Deus vai fazer. Claro, com isto não quer dizer que vamos todos estar aqui de braços cruzados à espera que Deus faça alguma coisa. Não, eu estou a dizer precisamente o contrário. O caminho da obediência, o caminho da expectativa, o caminho da fé, o caminho de Deus tem que ser o principal para nós, é vivido e expressado de formas muito práticas. E num tempo em que nós vimos, quase que eu diria, não vou dizer, mas posso dizer, como a palavra de Deus diz, cada um de vocês correm para as vossas casas caiadas, mas no entanto a casa de Deus fica às moscas. E aqui está só a dizer isto.
Quando alguma coisa muda na vivência da igreja, a igreja que somos nós, no sentido, começamos a baixar os braços, todas as nossas prioridades não têm a ver com o reino de Deus, têm a ver com a nossa vida. E Deus aparece não sei em quantos lugares. Nós temos que parar para pensar e dizer assim, o que é que se passa comigo? Olhamos para o espelho e dizemos, aparvalhado, vê lá se acordas. Desperta, se estás a dormir. Levanta-te outra vez. Aproxima-te de Deus, busca a Deus outra vez. E isto tem que ser uma decisão diária, meus irmãos. Porque nós temos que nos animar em Deus. Igreja não é lugar para virmos carregar baterias. Elas podem ser recarregadas. E Deus, eu acredito que muitas vezes saímos daqui com as baterias recarregadas. Mas, meus irmãos, deixem-me dizer, igreja não é alguma coisa onde a gente vem como se viéssemos todos para o tanque de Tesda ou de Siloé, ou seja, o que for, para estarmos aqui à espera que um anjinho venha mexer as águas, para sairmos daqui todos contentes. Deixem-me dizer, meus irmãos, que nós vimos aqui porque Cristo é tudo para nós. E Ele reina em nós. Então a gente está de férias, mas Cristo reina em nós. E esse Cristo leva-me a querer ver o seu reino e o seu povo apaixonado por Jesus. E termino aqui dizendo, prepara-te para coisas grandes. Amém? Então, se nós não desprezamos o tempo das coisas pequenas, e esqueci-me disto, Mateus 13:31 diz, por exemplo, que Jesus diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. O reino de Deus começa sempre com coisas pequenas. E diz que um homem tomou, semeou no campo, e diz que é a menor de todas as sementes, mas depois de teres crescido é a maior das plantas. Algumas versões dizem que é a maior das hortaliças, mas é plantas. E faz-se uma árvore tão grande, de sorte que as aves vêm do céu e se aninham nos seus ramos. Então, se as nossas circunstâncias parecem pequenas, não as vamos desprezar. Vamos é mudar a nossa perspectiva e ver nelas a oportunidade para estabelecermos hábitos de fidelidade. E por fim, preparar-nos para coisas grandes. Como é que a gente se prepara para coisas grandes? Em primeiro lugar, estamos a falar daqui. Eu depois de uma fase muito complicada, isto não se consegue explicar. E isto já me aconteceu várias vezes ao longo da vida. Há alguma coisa de grande a crescer no meu espírito. Amém? Há uma coisa de grande a crescer no meu espírito. E ao crescer no meu espírito, e quando nós começamos a cheirar que há qualquer coisa, ou porque passamos por uma fase de grande insatisfação, de grande busca, e nós começamos a clamar a Deus e dizer, Deus, é pá, gente, coisa. De repente, algo pequenino começa-se a gerar dentro de nós. Eu não sei o que é. Mas sei que assim que eu percebo isto, eu sei, ok, vamos lá. E de repente eu começo a alimentar toda a sorte de imaginação. Porque há as imaginações vãs, certo? E há as boas imaginações. A imaginação é uma ferramenta da fé também. Eu tenho-me visto a imaginar coisas fantásticas. Às vezes algumas já falei com a Maria. E por isso eu digo, já que é para sonhar, vamos sonhar à grande. Amém? E alguns dizem assim, pastor, mas você está com 53 anos, não tarda nada, está com 99. E o pastor ainda sonha, ainda pensa em coisas. Penso. Não sou místico, não ando aí a ver sonhos e visões, mas se os visses também eram bem-vindos, sendo de Deus são bem-vindos, certo? Mas estou a falar de alguma coisa que cresce no nosso espírito. Isso não cresce, e se a gente percebe que já não há sonho nenhum dentro de nós e que já chegamos a um patamar da nossa fé em que estamos para ali, à espera que Deus faça alguma coisa, ou à espera que o pastor faça alguma coisa, ou à espera que a igreja seja a igreja que nós queremos. Deixe-me dizer, a igreja só é a igreja que nós queremos quando nós construímos a igreja que nós queremos.
Mas essa é outra pregação. Amém? Mas quando nós percebemos ou sentimos, e se eu agora estou a sentir, foi porque eu cheguei a um lugar em que eu disse, Deus, foi-se? E agora? E de repente Deus começa a plantar outra vez no nosso coração sonhos, expectativas. E nós alimentamos isso como que um bebê que está a crescer dentro de nós. Eu já vou meio caminho andado, não é? Certo? Mas a fé é isso. É a gravidez de sonhos. E há bocado estávamos a cantar que os nossos sonhos serão planos para Ele, certo? Claro que estamos a falar dos sonhos que estão em concordância com Ele. Estamos a falar, mas meus irmãos, nós não podemos morrer na praia. E ainda por cima, se vai morrer, morra longe. Agora na praia, por favor, não estrague o paraíso. Deixa a praia, ainda por cima, agora no verão não vai morrer na praia. Gente, somos novos demais. Aliás, em Cristo nós nunca seremos velhos para sonhar. Nunca seremos velhos para esperar coisas de Deus. Nunca seremos velhos para dizer, Deus, dá-me esta casa, dá-me este monte, dá-me esta terra. Dá-me um sonho, porque eu não quero morrer antes de morrer. Prepara-te. E a preparação passa também por nós agarrar-nos àquelas coisas que Deus nos deu para fazer. Fidelidade é sempre recompensada com maior responsabilidade e maiores oportunidades. Amém? E pensam, logicamente. Quando nós lemos a parábola dos talentos, e termino aqui, nós observamos isto. 2 servos foram fiéis, correto? Houve um que não foi. 2 foram fiéis. Do pouco que lhes foi dado, eles não fizeram muito, mas fizeram pouco com o pouco que receberam. E por causa disso, Jesus diz, foste fiel com pouca coisa, por isso eu vou-te colocar como responsável de muitas coisas. Por isso, vem e partilha a tua alegria com o teu mestre. Amém? Isto é uma versão diferente. Na palavra de Deus, não interessa a dimensão e a quantidade. Interessa aquilo que estamos a fazer com o que temos hoje nas nossas mãos. O que é que nós estamos a fazer com aquilo que temos hoje nas nossas mãos? Certo? Porque se é certo que eu quero ver a provisão de Deus na minha vida, também é certo que eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer para que Deus liberte sobre a minha vida maior bênção, maior suprimento, maior provisão. Deus não falha. Deus não falha. Então vamos ser fiéis naquilo que nos foi dado. Vamos alimentar dentro de nós visão, encorajamento, paixão. Vamos nos agarrar outra vez às práticas do primeiro amor. Vamos voltar àquilo que nós sabemos que é certo fazer e que deve ser feito. Vamos continuar a alimentar esse espírito que está em nós e vamos ser fiéis naquilo que temos que fazer. E isto são maneiras de nós permanecermos em obediência. Sermos fiéis no pouco, não desprezarmos o dia das coisas pequenas e preparar-nos para as coisas grandes. Porque se eu for continuar a ser fiel, se eu continuar a ser obediente, no virar da esquina, no momento que eu não conheço, da maneira que eu não espero, Deus vai trazer à minha vida promoção divina. Vai trazer uma abundância tal na minha vida, que vai muito para além da minha necessidade, daquilo que eu espero, mas vai ao encontro daquilo que são as suas riquezas em glória em Cristo Jesus na minha vida. Então eu volto a ler. O meu Deus, Paulo está a falar disto, Ele vai ao encontro da tua necessidade, de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Amém? Deus é tudo o que precisamos. A medida da sua provisão é maior que a nossa expectativa. Aonde Deus nos guiar, Ele vai providenciar e precisamos de confiar nele. Amém? E agirmos em obediência. Amém? Deus é fiel. Deus é bom. Vamos ficar de pé. Vamos. Na verdade, eu creio, porque a palavra fidelidade, eu já disse isso mais que uma vez, a fidelidade significa alguém que está cheio de fé.
Portanto, a fidelidade não é uma obrigação. A fidelidade não é uma espada sobre a nossa cabeça. Ou fazes ou levas. Se não fizeres, eu vou-te privar. Mas, irmãos, a fidelidade é isso mesmo. É a resposta de um coração que sabe que Deus é fiel, que Deus não falha e que no momento certo a sua provisão e o seu suprimento se vai manifestar na nossa vida. Amém? E isso, meus irmãos, faz com que, mesmo que mais ninguém ao nosso redor queira, nós permanecemos fiéis. Porque aquilo que nós queremos, cremos. E daquilo que eu creio, eu falo. Daquilo que eu creio, eu faço. Daquilo que eu creio, eu vivo. E até posso estar no meio de uma multidão que ninguém está a viver e a experimentar em Deus o que eu estou a viver, porque isto é uma relação individual com Deus, é uma responsabilidade nossa, se queremos ou não queremos, gente. Mas que Deus é fiel, Ele é fiel. E Ele vai suprir. Os irmãos querem ver Deus abençoar as vossas vidas? Então creiam nisto. Ele suprirá as nossas necessidades.